colocar de pé, dar início ao culto. Vamos fazer uma oração. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Senhor, que temos, Senhor, de estarmos reunidos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos direcionado, Senhor. A tua boa mão, Senhor, está sobre nós, Pai. Nós agradecemos, Senhor, porque sabemos, Senhor, que não somos merecedores, mas mesmo assim, Senhor, o Senhor tem olhado, Senhor, por nós, Amém, Senhor. Amém. Ó, Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para engrandecer o teu nome, Senhor, para te louvar, Senhor. Ó Deus, Tu és, Senhor, nosso convidado de honra, Senhor. Queremos, Senhor, sentir, Senhor, a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Ser presente, Senhor, no nosso meio, Senhor. Ó Senhor, quebra, Senhor, todas as barreiras, Senhor, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de chegar até o Senhor, Pai. Ó Senhor, que os nossos corações, Senhor, nossos ouvidos, Senhor, estejam preparados, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor. Pai nosso, que estás no céu,
desejamos, Senhor, o teu reino, Pai. Aleluia. 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 Amém. Senhor, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Senhor, muitas vezes, Senhor, não conseguimos, Senhor, compreender, Senhor, os teus planos, Pai. Mas nós agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem planos de paz, Senhor, para nos dar um futuro, Senhor, e uma esperança, Pai. Nós cremos, Senhor, nessa palavra. E por isso, Senhor, pedimos, Senhor, dá-nos, Senhor, um coração igual ao teu. Um coração, Senhor, disposto a obedecer, disposto a agradecer, Senhor, em qualquer circunstância, Pai. Nós pedimos a Ti, Jesus. Dá-nos, Senhor, um coração igual ao teu, Senhor.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar o teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração Igual ao teu. Aleluia. Eu acho que todas as pessoas têm um hino da sua vida, né? E esse é o meu. Esse é o hino da minha vida que eu quero cantar todos os dias. E eu quero que seja o de vocês também. Te amo, Deus, tua Graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que temos, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
és tão bom, com todo o fôlego que temos, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que temos, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Cantaremos, Senhor, a tua bondade, Pai, por onde formos, Senhor. Onde estivermos, Senhor, cantaremos a tua bondade, Senhor, com as nossas vozes, Senhor. Amém. Cantaremos, Senhor, a tua bondade, Senhor, com os nossos atos, Senhor, com tudo aquilo que fizermos, Senhor. Queremos, Senhor, que seja a expressão do teu amor, Pai, da tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, o Senhor é tudo isso, muito mais do que nós imaginamos. Amém? Essa bondade que Ele tem para conosco em Cristo. Eu penso que todos os dias, né? A gente precisa renovar essa fé. De desejar a presença do Senhor na nossa vida. Eu creio que Ele quer fazer isso hoje, mais uma vez, no nosso coração. Ele está colocando o seu resgate na nossa vida. A Bíblia diz que Ele nos resgatou do império das trevas para o seu reino maravilhoso. Amém? A gente muitas vezes não sabe o que é isso, mas pelas experiências que a gente recebe da bondade de Deus, a gente pode testemunhar e a gente pode cantar que esse cântico é uma verdade na nossa vida. Deus quer fazer maravilhas na nossa vida. Deus não quer que a gente permaneça inconstante na nossa fé, no nosso servir a Deus, mas Ele está pronto, com os braços abertos, as suas mãos estão estendidas para crermos que Deus quer fazer um milagre na nossa vida de transformação. Amém? Eu queria estar orando aqui, eu assim, fiquei pensando o que Deus fez na minha vida. Você sabe o que Deus fez na sua vida, mas é pouco ainda, porque Deus quer fazer muito mais na nossa vida, quando a gente se entrega nas mãos de Deus, a gente se entrega todo o nosso coração, todo o nosso sentimento, toda a nossa alma, todo o nosso ser, nós entregamos na mão do Senhor, para confiar somente nele, para acreditar que só Ele é possível mudar nossa vida. Amém? Se você quiser renovar isso, se você quiser entregar a sua vida para que Deus venha ser tudo isso que o cântico nos diz. Amém? Queria chamar você aqui para a gente orar rápido. Amém? Você crê nisso? Deus quer fazer muito, muito na sua vida. Amém? Ele quer fazer um resgate hoje na sua vida. Amém? O resgate de Deus não foi só quando Ele se entregou ali na
cruz. Nós sabemos que é tudo isso, mas tem muito mais que Ele quer fazer na nossa vida aqui na terra. O salmista dizia assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Amém? Então, queria orar aqui. Amém? Eu sei que Deus está falando no seu coração. Eu sei que quando a Ana falou que esse é o cântico da sua vida, eu sei que Deus quer fazer uma transformação que você não consegue. Muitas vezes as coisas impossíveis para nós, elas são possíveis para Deus. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que na nossa vida tem muita coisa que a gente ainda não consegue ver mudada, mas nós cremos, nós estamos no caminho e nós cremos que Deus quer fazer aquilo que você não consegue. Amém? Se você crê, entrega a sua vida nessa fé, entrega para o Senhor, porque o que vai fazer não sou eu, não somos nós, mas é o Senhor que vai fazer na sua vida. Amém? Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós podemos crer que Ele é fiel. Esse cântico que nós cantamos diz isso: Ele é fiel. Amém? Venha, entrega a sua vida. Amém? Aproveita a oportunidade. Hoje é mais um dia de resgate do Senhor para a nossa vida. Deus quer resgatar a sua vida. A sua vida é dele, a nossa vida é do Senhor, e Ele quer fazer isso. Eu quero chamar os homens da igreja, eu quero chamar a liderança da igreja para vir aqui na frente, orar e abençoar nossos irmãos aqui. Amém? Por favor. A Bíblia diz que nós devemos ungir na oração com o óleo. Amém? Nós queremos fazer isso. Amém? Venha, irmãs, orar aqui. Venha, homens, orar. Amém? Amém, Senhor. Amém. Abençoa, Senhor. Abençoa nosso irmão aqui, Senhor. Com a tua graça, Pai. Amém. Faz na sua vida, Senhor, muito mais do que o Senhor já tem feito, Pai. Amém. Nós abençoamos a sua vida, Senhor. Enche a sua vida de paz, Senhor. Enche a sua vida de alegria, Senhor. Coloca a tua alegria no seu coração, Pai. Enche, Senhor, da tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, com saúde, Senhor, com vida abundante, Senhor. Abençoa a sua casa, Senhor. Ó, Senhor, que haja ali paz e alegria, Senhor, e felicidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa aqui, Senhor, ó Deus, a vida da Elisângela, Senhor, que ela seja, Senhor, cheia do Senhor, ela receba uma transformação poderosa do Senhor, Pai, que a sua vida seja uma vida nova, Senhor, uma vida, Senhor, cheia de paz, Senhor, cheia da alegria do Senhor, Pai. Nós abençoamos a sua vida, abençoamos a sua casa, Senhor, abençoamos os seus filhos, Senhor, nós declaramos a tua palavra, Senhor,
sobre a sua casa, sobre o seu marido, sobre os seus filhos, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sustenta a sua vida, Senhor, sustenta a sua fé, Senhor, a sua esperança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, aleluia, Senhor, aleluia. Entregamos a vida desse jovem nas tuas mãos, Senhor. Confiamos a sua vida, Senhor. Dá direção a ele, Senhor. Sim, Traz Senhor. luz na sua mente, Senhor. Sim, Ó, Senhor, resgata o seu coração, Senhor. Que a sua vida seja, Senhor, uma vida do Senhor, Pai, entregue, Senhor, construída, Senhor, pela Tua palavra e pelos Teus princípios, Senhor, que ele seja resgatado, Senhor, ó, deste mundo, Senhor, e ele seja uma bênção nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, para a Tua glória, Senhor, para o Teu louvor, Pai, em nome de Jesus. A sua casa seja cheia, Senhor, da Tua paz, Senhor, cheia da alegria do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém, paz, irmãos. Enquanto eu vou passar os avisos, se vocês tiverem dízimo ou ofertas, pode estar trazendo, amém? Então, semana que vem é o nosso... Ah, não, ainda não, né? Ainda é o primeiro domingo do mês, ainda na outra semana, dia 7, né? Então, durante a semana, normalmente, acontecem os grupos caseiros, né? Os pequenos grupos. Sábado vai ter a reunião aqui, culto teens e infantil, e no domingo culto normal, 9h30. Aí a gente vai propor no primeiro sábado do mês, que vai ser dia 6 de dezembro, uma reunião de oração. A gente vai tentar fazer isso todo mês. Não, às 6h. 6h, viu, Jô? Aí vai ser das 6 às 7 da manhã. A gente fez em outubro, no primeiro dia de outubro, durante a semana, né? Foi até um horário mais difícil, vamos dizer assim, foi às 5 da manhã. Mas a gente vai propor essa no sábado, das 6 às 7, um tempo específico para oração, então a gente não tende a demorar, mas para estar junto aqui. A gente tem entendido da importância de não só buscar o Senhor individualmente, mas buscar coletivamente, e esse tempo de oração é muito importante também para nós fazermos isso juntos. Então, para todos, tá? Então, homem, mulher, todos estejam convidados a estarem com a gente dia 6, vai ser das 6 às 7, é 1 hora, para depois quem trabalha ao sábado também poder ir ao trabalho, né? Mas a gente vai tentar propor isso todo mês, esse tempo de oração coletivo. Amém? Reunião de fechamento, né? Que horas que vai ser? 6 da tarde, né? 6? Vamos já deixar avisado também, a gente vai ter nossa última reunião em dezembro, dia 14, vai ser um domingo, vai ser um culto especial que a gente vai estar fazendo aqui, e vai ser o último culto do ano, né, de 2025. Então, para vocês também estarem agendando, depois a gente vai fazer um convite, mas é para todos nós, né, aqueles que andam com a gente, se você quiser também estar convidando. Então, é um tempo de você também, né, trazer as pessoas que andam próximo de você, que o Natal não é só o presente, né? Não é só aquilo mas realmente para nós cristãos tem outro significado, né? Então, enquanto igreja, a gente vai ter um culto com algumas atividades especiais, mas também para revelar a verdadeira verdade, né, do Natal, que é Jesus, tá bom? Amém? Vamos orar pela palavra, estende as suas mãos.
Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado pela vida do Sonsim, por aquilo que ele tem a nos dizer nessa manhã, aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração, Pai. Ajuda-nos a estar atentos, com nossos ouvidos abertos, nosso coração disposto, Pai, a ouvir a Tua voz e também a praticar aquilo que temos ouvido, Pai. Abençoa a sua casa, a sua família. Obrigado, Senhor, pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Há uns dias atrás, vocês talvez se lembrem o dia que eu, o Felipe e o Igor viemos de uniforme e vocês não deixaram a gente cantar. Hoje eu e o Roberto que viemos uniformizados. Vamos ver, quem sabe vocês, por cá, vocês gostam do Roberto e tal, e permitem que a gente... Pode ser? Não? Acho que cantar não é o meu dom, né? Amém. Vamos lá. Hoje nós temos que cumprir a Assembleia, depois quero falar um pouco a respeito disso, mas fiquei pensando, né? Preciso falar num tempo menor, mas preciso falar de alguma coisa que seja um fundamento básico, essencial, algo que todos nós já conhecemos, e eu quero só repetir esse assunto para ele ficar bem fresquinho na nossa mente, porque ele é algo essencial na vida do cristão. Então a gente tem que estar sempre voltando nesse assunto, lembrando, eu não posso sair desse, é um ponto de partida das nossas vidas, né? No capítulo 1 do livro de Romanos, verso 16 e 17 é famoso, né? Que fala assim: pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Então esse é o fundamento da vida do cristão. Ele crê no Evangelho, né? E ele é Paulo escreveu aqui que o Evangelho é o poder de Deus, onde acontece, onde se manifesta o poder de salvação, o poder de transformar uma história que estava destinada à perdição eterna para a vida eterna. Então é um poder fantástico, algo que consegue transformar o perdido em algo que vai ser eterno, né? O Evangelho contém esse poder. Na medida que nós cremos, né, ele é o fator transformador das nossas vidas. Agora, há algumas coisas embutidas no Evangelho que são essenciais, que eu gostaria assim da gente estar repartindo, porque existem nos nossos dias muitas vozes, existem muitas formas de manifestação de igrejas e crenças e coisas assim. E uma das coisas essenciais para compreendermos é que cada um de nós é resultado do Evangelho que nos foi anunciado e que o Evangelho no qual nós cremos.
dependendo de como ele foi trazido a cada um, as facetas, as ideias, as pessoas se apegam àquele conceito e vivem suas vidas fundamentadas naquilo. Então, é essencial que a gente compreenda o Evangelho conforme o Senhor deixou para nós. A realidade, a verdade, né? Se a gente pega só um aspecto do Evangelho, a gente se prende àquele aspecto e perde as demais coisas e a nossa vida fica incompleta. Né? A gente não consegue viver plenamente tudo aquilo que Deus deixou para nós. Né? Então, existem assim, algumas coisas que são essenciais da gente compreender na revelação do Evangelho para as nossas vidas. Porque a palavra Evangelho significa boas novas. E quais são essas boas novas que nos foi ensinado? O Senhor Jesus veio, ensinou, morreu na cruz, ressuscitou e derramou do seu Espírito sobre a sua igreja, e a sua igreja vem vivendo baseado naquilo que o Senhor Jesus ensinou nesses últimos 2000 anos. E ela chegou até nós. Como é que nós estamos recebendo? Qual é o evangelho que nós recebemos? Então, eu queria que você me acompanhasse em 5 pontos essenciais aqui a respeito do evangelho. Começa lá no Evangelho de João, capítulo 1. Que são coisas essenciais nas quais nós cremos. Capítulo 1, verso do 1 ao 3, vai falar assim, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a primeira grande revelação que encontramos no Evangelho é que Jesus é o Cristo de Deus e ele está revelado a divindade dele, ele é eterno. Nós cremos no Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é essencial para compreendermos. Qualquer evangelho, qualquer ensino que negue a divindade de um dos 3 aspectos da vida de Deus, está negando o evangelho. Há muitas formas, muitas pessoas que pensam que Jesus é criado, o Espírito é uma força, e são 3 pessoas. É difícil demais de entender essa história, né? É aquele tipo de coisa que eu estou guardando para quando chegar lá, né? Como é que é esse negócio, Senhor? Como é que funciona isso? Porque na minha cabeça racional aqui é difícil, mas como está escrito lá, como Paulo escreveu lá em Romanos, o justo vive por fé. Então, se eu fui justificado diante de Deus, é porque eu creio. Não é porque eu entendo, não. Eu creio nessa palavra revelada e ela é uma verdade para a minha vida e que Jesus é Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo. Amém? Então, temos que tomar cuidado com esse aspecto. Qualquer evangelho que negue isso está negando a essência da palavra de Deus. Depois do verso 14 e 15, fala assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele. Quer dizer, está mal para enxergar aqui.
Este é aquele que eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Então aqui ele está testificando que Jesus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, o Filho de Deus, se manifestou entre nós. É chamado da encarnação do verbo. Tornou-se homem, ser vivente aqui na face da terra, com as mesmas características físicas humanas que nós temos. Esse é o segundo aspecto do Evangelho, que reafirma que o Senhor Jesus se fez homem, habitou entre nós. Lá nas cartas de João, tem um lugar lá que João fala assim, olha, para provar espíritos, né? Todo espírito que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Então, é uma forma de julgar o evangelho que se está recebendo. O evangelho que diz que Jesus não veio em carne, que não é bem assim, conversa e tal, esse não é de Deus. Esse é um evangelho que distorce a palavra de Deus e ela não é uma verdade. Amém? Está claro, hein? Esses dois pontos? Filipenses capítulo 2. Nossa. Achei. O capítulo 2, no verso 8, diz assim: Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Terceiro aspecto é de que ele morreu na cruz por nós. Há um princípio a respeito da vida, né? Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É impossível se achegar a Deus sem derramamento de sangue. Então, tudo isso a gente aprende também no Velho Testamento, como é que os judeus faziam para chegar no templo, praticar a sua religião. Havia a morte de um animalzinho, né? Algum tipo de animal e tal, mas havia uma morte, derramava-se o sangue, por isso eles podiam entrar na presença de Deus. Esse é um conceito de que o pecado, o salário do pecado, a Bíblia diz, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. E a morte veio sobre toda a humanidade porque a humanidade pecou. Começou com Adão e depois de Adão toda a humanidade nasceu debaixo da opressão do pecado. O pecado reinava até esse instante e toda vez que o homem quis se aproximar de Deus, ele precisava derramar o sangue em compensação para pagamento do seu pecado. E aí o Senhor Jesus completa essa obra, derrama um sangue inocente, um sangue que não sofreu nenhum pecado. Definitivamente não há mais necessidade do sacrifício de animais, porque o Senhor Jesus já derramou o seu sangue, morreu lá na cruz em nosso favor. E isso funciona, é válido para todo aquele que crê nisso. Por isso, o justo vive por fé. Então, ele crê. Essa é a obra redentora que o Senhor Jesus faz na cruz em nosso favor. Então, ele veio, né? Ele é Deus que se encarnou, tomou o nosso lugar lá na cruz, morreu no nosso lugar. Romanos capítulo 4 agora.
No verso 25, o último versículo aí do Romanos 4, fala: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, ele não ficou no túmulo, ele ressuscitou. Outro versículo que fala que ele ressuscitou conforme as Escrituras. E ele ressuscitou para quê? Para a nossa justificação. Então, estamos agora justificados diante de Deus quando cremos no Evangelho do Senhor Jesus, de que Ele morreu na cruz por nós, em nosso lugar, e agora Ele ressuscitou. E quando cremos nisso, estamos justificados diante de Deus. O nosso pecado foi apagado. Como é que é aquela música da... esqueci. A cédula foi riscada, né? Jesus riscou a cédula que era contra nós. Então, que estava escrito que todo ser humano que nasceu debaixo do pecado estava condenado à perdição eterna. E o Senhor Jesus, através disso, da sua morte e ressurreição, riscou a cédula. Para aqueles que creem. Aqueles que creem estão escritos, têm seus nomes inscritos no livro da vida. E têm garantia de vida eterna na presença de Deus eternamente. Amém? Romanos capítulo 14. Já estou terminando, tá? A gente já vai passar para outra fase aí. Bem curtinho, né? Mas para a gente ter esse fundamento bem claro na nossa mente. Romanos capítulo 14, o verso 9, fala assim: foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Capítulo 2 de Atos. Verso 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Quinto aspecto, ele não é apenas Salvador. Deus o fez Senhor e Cristo. E eu creio que esse talvez seja o aspecto que mais dificuldade existe nas nossas vidas, na minha vida. Porque ele não é apenas aquele que foi, pagou pelo meu pecado, morreu em meu lugar, restaurou minha condição de vida para ter vida eterna novamente, selou a minha vida com o seu Santo Espírito, para que eu seja resgatado naquele dia. Mas ele também é Senhor. E esse aspecto ele é importante, porque ele é o fator que leva-me a uma transformação de comportamento, de mudança de mente, né? Porque o grande problema do ser humano, quando a gente olha lá no Gênesis, o pecado que entrou na vida do homem foi a proclamação da independência. O Senhor criou o homem para viver no Éden, debaixo do governo de Deus, debaixo do relacionamento íntimo de Deus com o ser humano. E quando ele diz assim, olha, eu vou comer da fruta porque eu quero viver a vida do jeito que eu quero. Não preciso de ninguém ficar me monitorando. Então, quando o Evangelho nos é apresentado, além
de ter a remissão dos nossos pecados lá na cruz, eu também tenho uma mudança de comportamento, de forma de enxergar a vida. Porque agora eu tenho um Senhor sobre a minha vida, o Senhor Jesus. Ele não é um Senhor como um Senhor mau, né? Um Senhor que quer dificultar a vida de ninguém, né? Quando você pensa na história, no sistema de escravatura, né, que existiu até um certo tempo, entendemos como a pior tragédia que existiu na história da humanidade, né, essa forma de escravatura. Existiam aqueles senhores que tinham os seus escravos, tratavam eles bem e tal. Existiam aqueles senhores que maltratavam, matavam, batiam e algo assim, né? O Senhor Jesus é Senhor, mas não é sobre escravos, sobre vidas que se rendem a Ele, que se faz servos dEle por amor. E Ele manifesta o seu senhorio, o seu governo sobre as nossas vidas, fundamentadas no amor. Ele ama a cada um de nós. Ele quer o melhor para cada um de nós. E na medida em que nós nos submetemos ao seu governo, à sua vontade, à sua direção, nós vamos obter o melhor da vida. Não é uma sujeição para piorar a vida, né? A maior parte das pessoas, quando são expostas ao Evangelho, ficam olhando o estilo de vida que ela tem e ficam imaginando aquele estilo de vida que foi estigmatizado, né, pelas igrejas, pela forma com que o Evangelho foi apresentado através dos tempos, dizendo que eu vou ter que parar com isso, não posso mais fazer aquilo, não tenho mais que ir nisso, tal. Tudo coisa que eu gosto de fazer. E tem dificuldade em permitir que Jesus seja Senhor sobre a vida dele. E, na verdade, Jesus quer nos libertar daquelas coisas todas, e Ele quer nos dar coisa melhor, coisa infinitamente melhor, vida plena. A gente fica lá raspando lixo, assim como o filho pródigo comia as comidas dos porcos, e o Senhor quer nos dar manjares, né? Eu gosto de manjar, né? De pudim e tal. Por que é que vou ficar raspando lixo? Então o Senhor nos concede, o Senhor tem para nós o que existe de melhor na face da terra. Agora Ele precisa ser Senhor. Eu preciso me sujeitar à palavra dEle, aos ensinos dEle, eu preciso buscar ser como o Senhor Jesus. Nós cantamos alguns cânticos aqui, né? O primeiro falava, venha o teu reino, ou seja, Senhor, venha o teu governo sobre a minha vida. Seja Senhor sobre a minha vida. Amém? Então, se nós tivermos a clareza do Evangelho para as nossas vidas, nesses aspectos que nós estamos falando aqui, nós estamos vivendo dentro do Evangelho segundo o Senhor Jesus. Se nós deformarmos qualquer uma dessas coisas, a gente está acreditando em alguma coisa que não é o Evangelho segundo o Senhor Jesus. No livro de Gálatas, Paulo fala assim, se alguém te apresentar um evangelho diferente desse, seja considerado anátema, ou seja, maldito. Tá? Isso está te levando para o inferno. Um evangelho que te leva para o inferno. Não o evangelho do Senhor Jesus que te leva à presença de Deus por toda a eternidade. Amém?